Leite ou alimento sólido? Olha, isso pode até parecer uma escolha de dieta, mas na verdade é uma metáfora poderosa para o nosso crescimento espiritual. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que realmente significa amadurecer na fé e como sair dessa fase da infância para alcançar uma plenitude de verdade. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é esta: o que de fato separa a maturidade da imaturidade nessa jornada da fé? E a resposta a gente já pode adiantar, não tem nada a ver com a idade que a gente tem, mas sim com uma condição interior. Vamos descobrir juntos quais são essas marcas. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com essa metáfora do leite e do alimento sólido, depois vamos ver as características do menino e do homem espiritual, vamos fazer um estudo de caso com a jornada incrível de Moisés e, por fim, vamos entender por que essa busca pela maturidade, na verdade, nunca termina. Vamos lá, começando pela base de tudo. A Bíblia usa uma analogia muito, mas muito clara de alimentação para descrever os estágios do nosso crescimento espiritual. Pois é, a carta aos Hebreus dá um puxão de orelha bem direto. O leite aqui representa os princípios mais básicos, sabe? As verdades fundamentais da fé. Ele é essencial no começo, claro, mas se a pessoa ficar dependente só dele, isso é um sinal claro de que o crescimento parou em algum ponto. E o que é maturidade, afinal de contas? Se a gente olhar a definição formal, ela ajuda bastante. É a condição de plenitude, o estágio adulto do desenvolvimento. É chegar num ponto de habilidade, de saber, que permite ir muito além do básico. E aí, do outro lado, a gente tem o alimento sólido. Esse é para os adultos espirituais. Aquelas pessoas que, de tanto praticar, de tanto se exercitar, treinaram a sua capacidade de discernir. E isso vai muito além de só saber o que é certo e errado. É a habilidade de entender as nuances, as complexidades entre o bem e o mal. Certo, vamos então detalhar o primeiro perfil, o menino espiritual. O que caracteriza essa fase de imaturidade? Bom, a marca principal é ser governado pelos impulsos e desejos da natureza carnal. E olha, a parábola do filho pródigo ilustra isso de um jeito perfeito. A jornada do filho mais novo começa com uma exigência totalmente egoísta, focada no eu quero e quero agora. Ele não enxerga o pai como uma fonte de relacionamento, mas como um caixa eletrônico, um meio para conseguir o que ele quer. E com a liberdade e o dinheiro na mão, o que é que ele faz? Ele joga tudo fora, vivendo de forma totalmente irresponsável. Essa é uma característica clássica da imaturidade. A incapacidade de lidar com a liberdade e com as bênçãos, com sabedoria, sendo guiado só pelo prazer do momento. Mas aqui está o ponto de virada. A maturidade começa a aparecer não na fartura, mas na crise. O texto diz que ele caiu em si. Esse momento de autoconsciência, de reconhecer o próprio erro e a necessidade de voltar é o primeiro passo para fora dessa meninice espiritual. Agora, em total contraste, vamos analisar o homem espiritual. Se o menino é guiado pela carne, o homem é guiado por uma bússola completamente diferente, o espírito. Olha, as diferenças são gritantes. O menino espiritual é instável, parece um barco sem leme, sabe? E ele rejeita ensinamentos mais profundos. Já o homem maduro, por outro lado, tem a vida governada pelo espiritual. É instruído diretamente pelo espírito e, como a gente viu, tem essa capacidade afiada de discernimento. E isso leva a gente para uma reflexão bem séria. A percepção que temos de nós mesmos pode ser bem enganosa. Pedro, por exemplo, mesmo depois de anos andando com Jesus, ele declarou que morreria com ele, mas horas depois o negou. Ele não tinha a real consciência da própria fraqueza. A pergunta que fica é: será que nós temos a real consciência de quem somos? E para a gente entender ainda mais a fundo o que significa ser maduro, não tem exemplo melhor que Moisés. A vida dele não foi sobre chegar a um destino, mas sobre uma busca incessante por mais. Dê uma olhada nessa linha do tempo. O primeiro encontro realmente transformador de Moisés com Deus acontece aos 80 anos. 80! Depois de uma vida de privilégios e 40 anos no deserto. Isso ensina pra gente que maturidade não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de uma vida inteira. E depois daquele encontro, o que ele vivenciou foi, uau, extraordinário. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, o sustento milagroso no deserto, ouvir a voz de Deus no Sinai, são experiências que a maioria de nós nem sonharia em ter. E é aqui que vem o ponto mais incrível de todos.
Depois de viver tudo isso, Moisés faz um pedido surpreendente. Ele não diz, obrigado pelas experiências. Ele diz, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça. Ele entendeu que ver os atos de Deus era uma coisa, mas conhecer o coração de Deus, isso era outra, muito mais profunda. E ele não para por aí. Esse desejo leva ao pedido final, o mais ousado de todos. Mostra-me a tua glória. Isso é a verdadeira maturidade em ação. Não é se contentar com o que já foi vivido, mas ter uma fome insaciável por mais da presença de Deus, não importa qual seja o seu currículo espiritual. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. A jornada da maturidade não tem um ponto final nesta vida. É um processo contínuo, dinâmico. O autor Leonard Ravenhill fez uma afirmação bem chocante que a gente pode resumir nesse número aqui. Ele acreditava que 95% dos cristãos são, na verdade, bebês espirituais. E por quê? Porque, segundo ele, a vida da maioria está centrada em interesses próprios, em vez de uma busca genuína por Deus. É uma crítica dura, sem dúvida, mas que força a gente a refletir. A verdade é que a nossa natureza humana busca o conforto, a estabilidade e o caminho que dá menos trabalho, né? Só que o chamado do Evangelho é exatamente o oposto. É um convite para um desenvolvimento constante, que exige esforço, autoconsciência e quase sempre nos tira da nossa zona de conforto. E o que é, afinal, a vida eterna? Esse versículo a define não como um lugar ou um tempo, mas como um relacionamento contínuo. A vida eterna é o processo de conhecer a Deus. Não é algo que começa depois da morte, mas uma jornada que se inicia agora mesmo. E assim, a gente fecha com esta verdade central. A jornada cristã não tem uma linha de chegada. Talvez o sentimento de satisfação com o próprio estado espiritual seja o maior inimigo do crescimento. A pergunta que fica não é eu já cheguei lá, mas sim, como Moisés, Senhor, mostra-me mais da tua glória.